Oeste com Elas Entrevista recebe agora uma convidada muito especial, a indígena ativista Isane. Bom dia e bem-vinda à Revista Oeste. Bom dia! Olha aí, estamos aqui. Nossa, que incrível, né? Assim tem mulheres aqui. Você viu? Tô admirada. A comunicação de vocês é perfeita. Que vocês sabem que acompanho um bom tempo já. Aprendo muita coisa com vocês. As informações que vocês trazem aí tem muito a acrescentar com tudo que está acontecendo agora no Brasil. Poxa, e gratidão obrigada pelo convite. Gratidão por ter vindo. A gente também aprende muito com você, com as suas redes sociais, né? Então queremos aproveitar essa oportunidade justamente para isso mesmo, né? Para esclarecer alguns pontos. Por exemplo, vamos falar sobre as medições de queimadas e desmatamentos, como eu prometi, sobre as atuações de ONGs, a COP30, e já começo puxando um destaque, que é o de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, em viagem na França. O ministro afirmou que o Ministério está empenhado em tornar a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP30, bem-sucedida, resgatando a centralidade do multilateralismo. Durante a conferência, 10 anos depois do Acordo de Paris, em Paris, Governar na Era Climática, foi esse o evento que Haddad trouxe essa fala. Ele citou as seguintes iniciativas do governo brasileiro: financiamento para florestas tropicais e financiamento sustentável por meio de um marco regulatório robusto do mercado de carbono. Isane, essas conferências acertam nos temas discutidos? E quanto geralmente depois é realmente cumprido dos compromissos firmados nessas ocasiões? Você sabe que a maioria desses compromissos, toda vez que tem clima, vamos... Eu, como indígena, para mim é tudo balela. Esses acordos aí não tem nada eficaz. Olha só, ano passado, se você olhar bem minha pele, tem algumas partes queimadas aqui. Eu e meus irmãos, os guerreiros da aldeia, a gente pega água para deter as queimadas. Ui. É coisa que acontece todo ano. Aí, esses ONGs que se dizem representar, se dizem defender a causa ambiental, isso é tudo balela. A maioria dos ONGs anda de carrão, tudo milionário, tem muito indígena cooptado, um indígena que defende a natureza, mas está junto com eles. O que tem de roubalheira na região amazônica é muito. E nós, os povos indígenas, a gente só apenas um coadjuvante, apenas é chamado só para fazer umas dancinhas em Brasília, dizer que está protestando, e nada é feito. Infelizmente, essa é pura realidade do Brasil. Tudo da boca para fora, para parecer bonito. Demais, e na prática ninguém se importa. Os animais morrem, biodiversidade. Se a gente quiser de alguma forma, mudança, para mudar essa realidade, o povo brasileiro tem que participar. Quanto de orçamento esses caras recebem anualmente, por mês, as ONGs, doações bilionárias, para quê? É tudo pro bolso deles. Essa é a mais pura verdade. Vai tudo pro bolso deles. Nada para proteger meio ambiente ou cuidar de questões indígenas, isso é tudo balela. Isane, você tem algumas matérias falando de quando vocês sequestraram ali um carro da FUNAI, né? E você denunciou do Ibama. Do Ibama, que estaria colocando fogo ali em algumas áreas. Eles alegam que eles precisam fazer isso em tanto tempo, porque senão quando vem o fogo mesmo ele se alastra. E você denunciando que, no fundo, muitas das vezes o próprio Ibama está ali a serviços, né, de outros, e está praticando essas queimadas e esse desmatamento. Então eu queria que você falasse também um pouco, você falou das organizações, né, das ONGs, mas e também todas essas agências governamentais, como é que você vê a atuação delas, até que ponto que ajuda ali e os problemas? Sabia que essa organização aí, que se diz proteger meio ambiente, o Ibama, é uma organização mentirosa, fajuta, uma organização que só está ali. Olha só, o que o Ibama faz de fato? O Ibama, ele tem uma prática chamada queima prescrita, que todo ano ele se queima o cerrado, todo ano os brigadistas que ele se contrata, muitas das vezes são os indígenas,
Eles se queimam alegando que estão protegendo a natureza. E a fauna e a flora que queima ali? E os animais que estão ali? A tartaruga, por exemplo, o xaboti do mato não consegue correr. Tamanduá, vários animais, papagaio, arara, ninho de vários pássaros acaba ali. Aí, tem essa organização IBAMA, para nós não quer dizer, desculpa o palavreado, para nós não quer dizer bosta nenhuma. Vocês que me acompanham há muitos anos no ativismo. Ano passado, sabe o que fizemos? Aprendemos o veículo do IBAMA para dar lição para eles. Sabe por quê? Ele estava queimando ali dentro do nosso território sem a nossa permissão. Eles chegam assim, ok, a gente vai queimar aqui e o fogo acaba se espalhando. O Mato Grosso, não sei se vocês já foram lá, não. É um estado muito quente. Ali faz uns 40 graus para cima. Qualquer fagulhazinho de fogo se espalha. E ele estava tirando fogo ali com um discursinho de que estão protegendo o meio ambiente. Aí morre arara, vários animais, biodiversidade e medicinas tradicionais. Existem medicinas tradicionais que levam 8 anos para crescer só desse tamanho. Uma plantinha. É uma plantinha muito sagrada. Se ele se queima todo ano, não tem mais essas plantas sagradas. Aliás, essas plantas sagradas aí a gente usa para muita coisa. A nossa medicina tradicional, os pajés usam, os curandeiros usam essas medicinas. Acabou. O IBAMA é responsável por isso. Mas por que aprendemos o veículo? Exatamente para dar lição. Para nós, são os bandos de criminosos e vagabundos que faz isso. Porque na hora que pega fogo, queima a soca, queima a natureza, eles não aparecem. Ah, mas estamos protegendo o meio ambiente. Tudo mentira, é tudo balela. É só para dizer que estão fazendo alguma coisa em prol do meio ambiente. Em vez de ajudar, ele se destrói. Ou seja, uma organização que só está aí para apenas se usufruir do dinheiro público, ficar por isso daí mesmo. Outros interesses. Proteger a natureza e os indígenas é que não é. Paula, não é. Parabéns pela coragem da Isane de estar aqui expondo esse lado B, e com certeza muito mais verdadeiro do que chega até a gente através da maioria das fontes de notícias. Isane, o presidente Lula ele foi eleito com o discurso de proteger os povos indígenas e não é à toa que ele fez o Ministério dos Povos Indígenas e colocou a Sônia Guajajara como ministra. Queria saber a sua opinião da atuação dela no governo. Esse ministério, até agora eu não sei para que serve. É um ministério que só está ali, tem o Ministério dos Povos Indígenas. A única coisa que eu vejo nesse ministério, a ministra viajando para lá e para cá, dizendo que está propagando a causa indígena. Mas, de fato, o que esse ministério está fazendo? Eu, como indígena, eu não vejo nenhum resultado, nenhum trabalho eficaz que esse ministério está fazendo. Claro, a mídia vive propagando que ela está fazendo algo pelo índio. Mas, de fato, ali na aldeia, quem vive na aldeia, indígena que está ali indo para a roça todos os dias, o que ela está fazendo? Absolutamente nada. É um ministério que não serve para nada. É um ministério para dizer que está fazendo alguma coisa pelos povos indígenas. Esse governo é uma farsa que fica empregando as pessoas para dizer que está fazendo alguma coisa. É tudo em benefício próprio. A gente sabe disso. Tanto é que ele se me persegue. Ok, estou aqui viva, graças ao grande espírito. Mas assim, esses caras é tudo... Eles usam Usa o povo indígena como massa de manobra. A gente é massa de manobra, uma cobaia. Tanto é que chegaram, você faz... as pessoas que trabalham com ele, se eu não for citar o nome, Sani, você vai gravar vídeo para apoiar o governo Lula. Chegaram assim, porque eu sou indígena. Indígena tem que apoiar o governo Lula. Você tem que apoiar. Tanto é que a maioria deles, eu não vou apoiar ninguém mais. Sabe por quê? Entra governo, troca de governo, é tudo igual. A causa indígena sempre fica para trás, a gente só serve para fazer a dança da chuva e pronto. Tá entendendo? E é isso. Esses governos só usam para fazer dancinhas e todo ano tá indo os indígenas lá em Brasília, estamos fazendo alguma coisa. Na prática, eles não fazem nada. A gente só é apenas massa de manobra para fazer a dancinha para eles. O que eles estão fazendo de fato? Esse ministério aí?
Absolutamente nada. É isso. E aqui, olha, só uma mensagem, o Kel dizendo, ou a Kel, estou em choque ouvindo esse relato, dá vontade de chorar de ódio. Um órgão que deveria, fazendo essas safadezas, é vontade de chorar mesmo. E o IBAMA tá querendo me processar, minha gente. Tá? Se for me processar, eu falei pra eles na audiência, me processe, mas processe toda a minha comunidade também. Processe todos os indígenas que realmente defendem a causa indígena, a causa ambiental. Não é o IBAMA que vai ensinar como a gente defende a natureza. Então, processe. Mas processe todos os povos indígenas que realmente defendem a causa indígena, a causa ambiental. Além de processo, você não tem medo de colocar em risco sua vida, falando essas declarações, comprando essas brigas? Já ameaçaram? Eu estou na luta há mais de 16 anos. Entrei para ativismo em prol da questão indígena, meio ambiente, quando eu era adolescente. Eu estou com 34 agora. Mas assim, cara, minha vida está entregue na mão do Grande Espírito. Eu conto muito com isso. Já recebi diversos tipos de ameaça, estou viva ainda. Me perseguem nas redes sociais, já me censuraram diversas vezes, já perdi, inclusive, minha conta. A partir do momento que chega um certo número grande, eles conseguem derrubar. Aí eu crio de novo. Tudo bem, estou aqui ainda. Que luta, hein? É isso. Parabéns, Essane, pela sua coragem de expor todos esses desmandos. Eu imagino, né, só consigo imaginar o que vocês realmente passam e toda essa hipocrisia. A gente vê aí recordes de morte Yanomami, recorde de queimadas. Cadê, né, esse governo que foi... E cadê a turma? Eu queria te perguntar um pouco isso assim. Cadê essa turma? Gisele Bündchen, você já viu por lá? Leonardo DiCaprio, esse pessoal vai lá visitar? Ou é tipo aquelas fotinhos do Macron abraçando árvore, né? Essa turma toda que fica ali defendendo. Cadê aquele povo daquele vídeo Salve a Natureza? Alguém já passou por ali para ver de fato o que acontece? Sabe uma coisa que me enoja pra caramba? Quando eu vejo esses caras aí... da grande mídia, atores, atrizes aí, a modelos de limite, me dá um negócio assim, vontade de vomitar mesmo, porque assim, é uma hipocrisia sem tamanho. Que nem, tá acontecendo muita desgraça agora com a questão indígena, com os povos indígenas, esses caras aí tão quietinhos, ninguém tá falando nada. Ah, salve a Amazônia, e aí? Eu convido qualquer pessoa que, se você quiser realmente salvar a Amazônia, eu convido você a ir para minha aldeia. Esse ano vai ter queimada. Eu convido você a pegar balde de água para você apagar fogo comigo. Leonardo DiCaprio, Gisele Bündchen, qualquer celebridade que for aí, é muito fácil você defender uma questão indígena, você estando aí no conforto da tua casa. Mas está na nossa pele, eu quero ver se você aguenta. Porque assim, é muito fácil você falar que defende a Amazônia, defende a natureza. Você não está fazendo bosta nenhuma. Você está aí sentado no teu sofá, não fazendo nada. Onde fica a aldeia, Essane? Parque Indígena do Xingu, aldeia Terronrugo. Porque esses caras, o que eles se vê, na minha opinião, é o que eu vejo, é por cultura da hipocrisia. Porque na prática... eles não fazem nada, não ajudam, não mandam nem um centavo. Que nem a minha aldeia não tem nenhum transporte. Toda vez que um indígena adoece, a gente tem que acionar alguém aí, pagar um frete. Essas pessoas que se dizem defender a Amazônia, que nem esses dias aí, o nosso cachorro foi atacado por uma onça. Foi atacado, a onça perfurou aqui o dente de onça. Perfurou aqui a garganta do nosso cachorro. E a gente ficou procurando organizações aí para ajudar, para levar o cachorro para a cidade. Ninguém se ofereceu. Olha que tem tantas ONGs na Amazônia que poderia mandar um veterinário, com algo certeza. do tipo, nada. É muito dinheiro para não ter a estrutura mínima de socorro. Não tem. Aí eles falam, se vira. O índio tem que ficar no passado mesmo. Antes de vir para cá, eu estava discutindo com... um cara aí que dessa turma, vamos dizer assim, Sani, você não vai falar mentira não. Não é mentira. Porque assim, eles, que nem tudo que eu tô falando aqui agora, eu tenho como comprovar e eu convido todo mundo a ir pra minha aldeia. Porque eles falam assim, aquela lá tá inventando história. Ok, é muito fácil você falar isso, você estando na tua casa, porque você compra qualquer informação que você vê pela internet por aí, qualquer coisa que você vê pela Globo, que a gente fala, né, o indígena Globo, qualquer coisa que vê pela Globo aí. Então, a realidade é outra.
A realidade é muito mais triste, é muito mais revoltante. Eu convido qualquer pessoa aí para conhecer essa realidade que a mídia não passa e você não tem menor conhecimento do que realmente se passa em aldeias indígenas. Paula? Agora, eles estão querendo fazer a COP30, né? Que é o evento para preservação da natureza, lá em Belém do Pará. Estão construindo uma estrada muito grande. Para os povos indígenas, eles não constroem. Mas para fazer um evento grande, para levar o pessoal que chega de jatinho, eles constroem a estrada. Inclusive, dentro do evento, eles vão fazer árvores artificiais, em vez de colocar árvores de verdade, que criou também uma polêmica. Eu queria que você comentasse um pouco se você acha que esse evento vai trazer foco para o Brasil em relação à Amazônia, ou se também vai ser outra coisa que vai ser desperdício de dinheiro, que não vai dar em nada. Faz mais um evento para gringo ver. Mais um evento para dizer que estamos fazendo alguma coisa pela Amazônia. Sabe quantos anos estamos lutando para levar energia elétrica para dentro da nossa comunidade? Não. Mais ou menos, aqui no Brasil, há 17 anos. Há 17 anos, a nossa aldeia está lutando para levar energia elétrica na nossa aldeia. Até agora, o governo não deu licença ambiental para que o agente da empresa que instala as energias, Energisa, do estado de Mato Grosso, instale energia elétrica na nossa aldeia. Há anos. Mas por quê? É exatamente para que a gente continue sem acesso a nada, porque essas pessoas que se dizem proteger a natureza querem ver um indígena como 500 anos atrás. Mas sabe por que isso? Eu tenho muito essa impressão que as pessoas querem... Tem a impressão que os indígenas têm que ficar vivendo sem energia elétrica, sem saneamento, sem nenhuma estrutura, porque eles são indígenas, tem que ficar lá isolado. Mas não, né? Querem ter uma vida boa, uma qualidade de vida, assim como qualquer outra pessoa. O ser humano, isso qualquer ser humano, se você observar como eram seus antepassados uns anos atrás, era muito diferente, não era? O ser humano evolui. O que ele se fala, você é indígena, não é bem considerado ser humano, tem isto. Então, o indígena tem que continuar como 500 anos atrás, e se o indígena de alguma forma se moderniza, o indígena começa a produzir grande escala. Os parecis, por exemplo, são as etnias que mais sofrem dentro do estado de Mato Grosso. Sabe por quê? Eles estão plantando soja preta, eles estão exportando. Isso é uma ameaça para o sistema. Ele não quer, um indígena brasileiro, se começa a fazer isso em grande quantidade, o que vai acontecer? Deixa de ser dependente do governo. Exatamente, a gente quer deixar de ser dependente. Mas eles não querem isso, eles querem encurralar, deixar a gente no cabresto, recebendo mingau. Tem algumas famílias que recebem Bolsa Família, Bolsa Miséria, verdade é essa, ok, o indígena tem que ter isso, porque exatamente para ele continuar usando esse discurso de que precisa arrecadar o Fundo Amazônia para proteger o meio ambiente, para proteger os povos indígenas. É tudo balela. Esse COP30 vai ser mais ou menos repetição de sempre. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar em nada. Digo agora, não vai mudar em nada. Vai ser mais um evento para um gringo ver. É isso. Sani, nesse ponto, você pegou para mim no X da questão, que é a economia. Os povos indígenas, eles querem conseguir sobreviver com o fruto do seu trabalho. Exatamente. E é isso que, infelizmente, esse bando de regulação, essas agências internacionais, as ONGs, as agências brasileiras não permitem. Aí a gente teve aí uma aprovação do marco temporal, né, que foi algo que eu vejo como uma vitória para vocês, porque permitia algumas atividades dentro das terras indígenas. E vai lá o STF e desmonta isso, para variar, em uma canetada passando por cima do Congresso. Então, eu queria que você falasse um pouco mais disso. Os indígenas, eles poderiam, sim, ter uma melhora de vida. Como é que a gente pode, aquela região toda da Amazônia, todo mundo fala que é tão rica, ter o pior IDH do Brasil. E aí você
tem essa disparidade, né? Por que não deixar que vocês façam atividades legais? E, ao mesmo tempo, na hora que cria todos esses empecilhos, a gente sabe muito bem que o crime organizado toma conta, o desmatamento ilegal, né? Todo mundo que vai por baixo dos panos acaba se beneficiando. Então, eu queria que você falasse um pouco de quais essas atividades que vocês poderiam desempenhar, né? E por que, de novo, não se consegue avançar nessa agenda? Sabe por quê? Tem esse discurso. O indígena, a partir do momento que começou a se comunicar em português e começou a estudar, começou a conhecer a cultura de vocês, para eles, não deveria mais viver na reserva. É um incômodo para eles. O indígena evoluído, um indígena que estuda, um indígena que conhece as coisas. O marco temporal mesmo, eu li algumas cláusulas e fiquei muito interessada e, caramba, tem essa cláusula que é muito legal. Exatamente fala sobre essa questão de dar titularidade de terra para indígena poder plantar em grande escala, se ele quiser. Poder extrair as riquezas minerais, riquezas naturais da reserva, se ele quiser. Essa parte aí é ocultada para os indígenas. Eles não querem que o indígena feche essa parte. E tem muitos indígenas que têm sonho de produzir em grande escala. Tem alguns indígenas que estão produzindo café, mesmo recebendo multa. Porque assim, se você planta em grande escala, eu vou te multar. Parecidos mesmo, uns anos atrás, receberam multa de 120 milhões. É isso, só para... se você não segue as leis, o governo vai te multar. Mas por que isso? Exatamente para o indígena servir para apenas cobaia deles. Vamos deixar o indígena no cabresto, assim eles vão depender da gente. Eu digo eles. Mantendo eles no cabresto, a gente vai usar eles como a gente quiser, porque você sabe muito bem disso, né? Emburrecer a sociedade para manter eles ali na linha. Sim, isso você que é o cacique, não é? O cacique é eles. Deixar um indígena... Tem muitos indígenas que querem, sim, produzir em grande escala, mas a gente não tem oportunidade e eles não autorizam, infelizmente. Oi, Sani, tem muita gente aqui no chat falando que estão muito felizes com essa entrevista, espantados com algumas revelações, preocupados com você também, com a sua segurança. E uma pergunta em específico que eu tinha pensado de fazer também para a gente encerrar, que é com relação, então, o que diretamente, desculpa uma pergunta tão ingênua e crua, os indígenas querem? Preservar a natureza, você sempre fala, mas como ajudá-los? Então, os indígenas, assim, a história indígena em si, a gente sempre produziu o nosso próprio alimento. Isso eu digo os indígenas do Xingu. Ok, eu vou produzir, eu vou plantar banana, eu vou plantar abóbora, eu vou plantar isto, sempre produzir. Isso é uma coisa que faz parte da nossa cultura, para o nosso sustento. Só que a gente sabe conciliar isto da produção, a preservação, a gente sabe fazer um equilíbrio disso tudo. Só que assim, uns anos para cá, principalmente nesse século, a coisa mudou tudo. O indígena não tem tanta essa liberdade como antes para produzir. Não temos essa liberdade. Mas o indígena, o IBAMA querer ensinar o indígena a preservar o meio ambiente, a natureza, para nós é contraditório. Porque nós, os povos indígenas, sempre vivemos entre a natureza, sabendo lidar com tudo isso, conciliando equilíbrio, produzindo e preservando ao mesmo tempo. E como se parece que é difícil conseguir ajudar só nisso, só entre aspas, mas ouvir vocês realmente e dar condições, né? Quer dizer, é uma situação toda muito errada há muito tempo, desculpa, né? Desculpa, mas é mais um exemplo que o Estado só atrapalha, né, Isane? Deixasse vocês com a cultura milenar, fazendo o que sempre fizeram, estava tudo certo. Aí vai lá o Estado, fica com um monte de regra que não funciona, tentando telar e dá nisso, dá errado. E se recorde achando de desmatamento, recorde de queimada, recorde de morte Yanomami. É muito importante falar isso, porque é isso aí. Eles estão ali ganhando uma grana com toda essa
defesa da causa ambiental e atrapalhando a vida da floresta e dos indígenas. E se acham superiores, porque subestimam os indígenas, como a Isane deixou bem claro aqui, trata eles como se fossem bobos, fazendo dancinha colorida, deixa eles aqui no cabresto, enquanto isso a gente é que manda, a gente que decide, a gente sabe que é melhor e dá o dinheiro aqui que eu controlo. Isane, peço que você fique com a gente, faltam alguns minutinhos para encerrar o Oeste com ela, só e as porque... redes sociais também, né? E vamos passar a rede social, vamos colocar na tela. Todo que mundo tem perguntando muito... aqui, todo pra mundo seguir aqui. você. Começa falando. Pode falar. Minha gente, vocês podem me seguir nas redes sociais aí. Estou em todas aí. Pode me... Sani, Aí, coloca aí. Tá na tela. Só você pesquisa, vai encontrar aí, tá bom? Me segue. Me segue. Segue a Isane, porque é uma forma da gente ajudar, né, os indígenas, a Isane, esse trabalho. Inclusive, respondo muita coisa nas minhas redes sociais. Tem um hashtag que eu criei, Isane Responde, respondo todo mundo. Nua e crua, da maneira como é. Muito bom. Eu só fiquei bastante impressionada com o tamanho do dente da onça. Achei que era um pouquinho maior. Tem como fechar aqui na Isso Isane? é parte aqui, né? É uma parte? É o canino? É, aqui. Meu Deus, que incrível, hein? Bom, pessoal, a Revista Oeste, você sabe, tá sempre, né, trazendo convidados desse nível, tá sempre dando voz a quem precisa falar e falando a verdade com coragem mesmo, né?